Meus amigos, essa é a Copa mais imprevisível de todos os tempos. Vou dar alguns exemplos de jogos que os favoritos estão penando para ganhar de seleções mais frágeis, seleções estreantes, inclusive. Temos que falar no jogo de ontem da Espanha, cara. Que história incrível da seleção cabo-verdiana, principalmente do goleiro Vozinha, que foi o grande nome desse jogo, né? Conseguiu parar a seleção espanhola, fez pelo menos 4 grandes defesas no jogo de ontem. Seleção espanhola que é uma das favoritas, sim, ao lado da França, a gente considera isso. Todas as pessoas que você pergunta quem são as favoritas para a Copa citam a seleção espanhola. E ontem, que mesmo apelando para seus principais jogadores, antecipando a volta deles de lesão do Nico Williams e do Lamine Yamal, nem com eles conseguiu fazer o gol e furar o bloqueio da seleção cabo-verdiana, que foi sem dúvidas uma grande surpresa nessa Copa do Mundo. Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e bora pro vídeo. Já falei o que eu tinha que falar aqui da Espanha, não tenho o que dizer, cara. Que história maravilhosa, por isso que Copa do Mundo é tão bom, que tem essas histórias diferentes, acontecem essas zebras, essas histórias maravilhosas em Copa do Mundo. E essa foi apenas a primeira delas, porque a Copa do Mundo desse ano, em apenas 5 dias, já teve outras grandes zebras. Além dessa, podemos citar a do Marrocos contra o Brasil, né? Que não é uma grande zebra, já que a seleção do Marrocos é uma ótima seleção, é semifinalista da última Copa do Mundo, é o 7º lugar no ranking da FIFA, uma posição atrás do Brasil, que está em 6º no ranking da FIFA, mas se esperava que o Brasil vencesse esse jogo. O Brasil era favorito, sim, é a seleção com mais Copas do Mundo na história, pentacampeã. Então eu considero esse empate uma zebra, apesar do que a gente viu dentro do retângulo ali das 4 linhas, mostrava um Marrocos muito mais forte e um Marrocos que merecia sim sair vencedor daquele jogo. Outro exemplo foi o Uruguai, que perdia para a Arábia Saudita até o finalzinho do jogo, e seria mais uma zebra, mas o Uruguai conseguiu empatar no finalzinho. O Uruguai, que também era favorito. O empate é sim um ótimo resultado para a Arábia Saudita. Obviamente, com o resultado que vinha sendo traçado até os 80 minutos antes do gol uruguaio era mais favorável, a vitória era uma história mais bonita, se repetindo ao fato de que na última Copa do Mundo, na estreia, a Arábia Saudita ganhou de 2-1 da Argentina. Então o Uruguai conseguiu fazer seu golzinho e sair numa situação menos pior do que estava com a derrota contra a Arábia Saudita. Outro exemplo que a gente tem é a seleção Qatari, que empatou com a Suíça 1-1. A seleção Qatari, que surpreendeu sim, porque não é uma seleção tão boa. A Suíça é sim uma seleção muito boa, de elite, assim, não coloco ela como favoritas a brigar pelo título, nada disso, mas está ali num terceiro ou segundo escalão, quem sabe, dessa Copa do Mundo. E a seleção Qatari é uma seleção que jogou apenas 2 Copas do Mundo na sua história, a Copa do Mundo de 2022 e a de 2026, e conseguiu arrancar esse empate contra a seleção da Suíça. Além desse resultado, também temos o resultado da Austrália, que venceu a gigante Turquia que vinha surpreendendo nos torneios europeus, na Eurocopa, na Nations. Tem um ótimo time como Çalhanoğlu, Arda Güler, tem Yildiz, que é um ótimo jogador da Juventus, e a Austrália surpreendeu, arrancando não um empate, mas sim uma vitória de 2-0 contra a Turquia, mostrando um jogo muito bom, principalmente fisicamente, desse time australiano. E antes da gente terminar, eu vou explicar para vocês o motivo disso estar acontecendo nessa Copa do Mundo. As seleções mais fracas sabem que se arrancarem um empate, ou quem sabe uma vitória num golzinho chorado ali de contra-ataque, elas têm a possibilidade de classificar, visto que agora até o terceiro colocado em algumas situações se classifica, os 8 melhores terceiros colocados se classificam para a próxima fase. Então esses poucos pontos, mesmo de empate ou de uma vitória chorada, valem muito para essas seleções, e é o que fazem com que elas consigam, quem sabe, arrancar esses resultados imprevisíveis. Comenta aí, muito obrigado, deixa seu like, se inscreve, tamo junto.